Então, com o cilindro encamisado, né, nós vamos colocar ele aqui na árvore. Encaixei. Importante você conferir, né, a árvore toda certinha aqui dentro. Eu tô com a árvore toda certa. E aqui nós vamos colocar ele para bater aqui dentro o gesso. Vou colocar 4 cilindros. Esses já estão preparados. Todos já foram preparados para isso. De modo que aqui eu preparo ele aonde eu vou jogar. Então, confiro se aonde eu vou jogar vai estar certinho. Aqui é onde eu vou jogar, ó, no centro certinho de cada um deles. E aí eu vou começar o processo de batida de revestimento, tá bom? Primeira coisa que eu faço é ligar o vácuo. Aqui eu tenho uma luz, ó, a máquina tem uma luz. Então eu deixo a luz acesa sempre e vou ligar a bomba de vácuo. A bomba de vácuo eu já vou fazendo o vácuo na parte inferior da câmera. Essa máquina eu poderia estar batendo até 5 cilindros por vez. Agora eu vou bater 4. Com isso aqui eu posso ligar o meu misturador, que aí vai rodando aqui dentro. E aí eu vou pegar o gesso já pesado e água. Então, primeira coisa, eu coloco a água. Um terço da água. E depois eu coloco o gesso. Aí eu coloco aqui do vácuo para cima, aqui nessa daqui. Aí ele começa a fazer vácuo aqui em cima e eu disparo os tempos de trabalho. Então o tempo de mistura aumenta a velocidade do misturador até o máximo. Ele vai misturando aqui e vai fazendo vácuo no tanque superior. Vocês vão ver que a água vai entrar em ebulição, porque a pressão atmosférica vai abaixar. A água normalmente entra em ebulição na atmosfera, em uma atmosfera, por exemplo, no nível do mar, ela entra em ebulição com 100 graus centígrados. Aqui na máquina nós estamos com menos uma atmosfera, então a água vai entrar em ebulição em 23 graus centígrados, mas com a atmosfera toda retirada, sob vácuo. Então, quando ela dá os 3 minutos de mistura que eu tiver aqui, eu vou começar a encher os cilindros lá embaixo. Eu vou encher ele. Na hora que ele apitar, eu desligo o tempo de mistura e ligo já o tempo de trabalho. Vou posicionar com a vibração ligada. E eu vou pegar e vou posicionar aqui e vou encher cilindro por cilindro.
Parte importante, teórica, é a questão da água entrando em ebulição. Essas bolinhas que estão acontecendo aqui é água saindo do estado líquido para o estado gasoso, porque a pressão atmosférica baixou, né? Em uma atmosfera de pressão no nível do mar, a água entra em ebulição com 100 graus centígrados. Aqui na máquina, como nós estamos com menos uma atmosfera, ela entra em ebulição em 23 graus. Por isso que é muito importante você controlar a temperatura de batida do revestimento. Porque quanto mais quente, mais água você vai tirar. Quanto mais frio, menos água você vai tirar. Então isso vai depender. Hora de bater, deu o tempo certo, desligo e ligo o outro tempo. Aí eu vou fechar o vácuo de cima e vou começar a encher. Com o meu aqui eu vou encher o gesso da parte de baixo, ó. Um por um eu vou enchendo. Vai fazer a perda do brilho em 4 minutos. Você vê que eu tiro ele aqui daqui dentro da máquina, ele ainda está brilhante. Em 4 minutos ele tem que perder o brilho em cima. Então eu posso disparar, por exemplo, um temporizador aqui de 3 minutos, porque eu já acabei de... Já tem 1 minuto que eu já estou falando, né? Quando ele apitar aqui 3 minutos aqui, eu vou olhar para ele e vou assistir a perda do brilho. É importante para eu saber se a temperatura que eu trabalhei foi certa, se eu fiz o tempo de vácuo necessário para que eu tenha essa perda do brilho, né, que chama close-off. Repara para você ver, ó, tá brilhando, não tá? Em 3 minutos esse brilho tem que perder. Ele mostra que eu fiz a batida no tempo correto, que eu fiz vácuo no tempo correto. O vácuo, ele é como se fosse um catalisador do endurecimento do revestimento. Quando eu faço o vácuo, ele vai acelerar o endurecimento dele. Se eu faço excesso de vácuo, essa perda do brilho é antes de 3 minutos. Se eu ultrapasso o vácuo, se eu tenho, por exemplo, água mais quente ou gesso mais quente do que o necessário, esse brilho também vai desaparecer mais rápido. Então é importante que após 4 minutos eu tenha a perda do brilho. Se perder antes é porque eu tive alguma aceleração no processo de batida de gesso. Se perder muito depois é porque a água está muito fria, ou eu estou com excesso de água, ou porque eu deixei mais tempo na máquina sob vácuo. Então, através desse controle a gente consegue saber certinho. Vamos esperar para a gente ver se exatamente empata ainda. Continua brilhando, ó. O brilho ainda continua. E na hora que ele apitar lá, é que está dando mais ou menos os 4 minutos.